Desgraduados, eles têm uma maior facilidade de se alocar no mercado de trabalho, porque a gente, desde pequeno, a gente tem aquela cultura, né? Estude, se forme, tenha formação. No caso dos PCDs, essa cultura, se eles não, eles podem estar estudando, mas eles não conseguem, de fato, conseguir um emprego, muitas vezes na área, e muitas vezes com o tanto que eles estudaram, né? Como é que é essa relação? Existe essa dificuldade, né, ou não, deles conseguirem um emprego, eles estando mais graduados? Sim, existe. Tem um certo conhecimento, tem algumas formações. Eu já recebi propostas de emprego para ser auxiliar. Eu já estando em outro nível, outro patamar. E numa entrevista que eu tive há pouco tempo, há poucos dias, aliás, o entrevistador do RH, ele falou para mim dessa forma. Luiz, a posição para pessoas com deficiência aqui na empresa é auxiliar. Então, nós não contratamos pessoas com deficiência para outros cargos, ou seja, para analistas, supervisão, coordenação. Eu indaguei, mas por quê? Mas isso é uma política interna. Então, ele entra aqui, ele quis dar um somebody love, né? Ele entra aqui no cargo de auxiliar e dentro da empresa ele vai se graduando como se fosse uma academia, um karatê, sabe? Porra, não faz sentido. Candidatos externos, ou seja, aquelas pessoas que estão procurando vaga, têm muito conhecimento, que são bons no que fazem. Por que eles não podem ser um gerente, um coordenador, um analista júnior, pleno ou sênior? O que a empresa impede? Qual é o empecilho para isso? Ele não soube responder. A única coisa que ele soube responder é que entra aqui auxiliar e vem se graduando. Que pra mim é ridículo uma resposta dessa. Mas ainda existe. A gente vê, Luiz, nas grandes companhias, né, que a gente não vê os gerentes. A gente não vê gerentes realmente PCDs. A gente, ou se de repente tenha, né, alguma deficiência, algo muito leve, que talvez não seja perceptível, né? Tem esse detalhe. Sim. Mas na grande maioria, realmente, a gente não vê essas oportunidades surgindo para eles, né? Isso é uma grande verdade. Deixa eu pegar o gancho aqui, inclusive, eu achei muito interessante. Ó, Ed Carlos, mais de 34 anos no ramo de logística, comércio exterior. O cara conhece tudo da área, ele conhece muita gente. E ele fala para nós aqui que, de fato, nesse tantos anos de conhecimento e experiência, você aí do outro lado, ele não viu um gestor, um gerente, um supervisor, nada, um cargo de confiança, uma pessoa com deficiência. Por que ainda no Brasil existe esse tipo de coisa? Não, realmente não dá. Eu conheço alguns que trabalham em algumas empresas, Luiz, e são cargos, óbvio, né, de trabalho, de responsabilidade, mas como se fossem trabalhos braçais, como, por exemplo, trabalhos financeiros, registro de documentos, né? Arquivos. Então você vê muito isso, mas você não vê realmente... eu não vejo como um supervisor, como um coordenador de departamento. Uma gerência piorou, né? Então, aí você começa a ver, e assim, até mesmo em escolas e universidades, né? Que, óbvio, a gente não vai citar nomes, mas que a gente já frequentou, que a gente conhece, e a gente vê que realmente não tem. Aí quem que você vê? Você vê, por exemplo, o assistente geral, né, carregando um carrinho pela faculdade, carregando um carrinho, e você vê ele com uma certa deficiência, você vê a pessoa que ajuda aquele serviços gerais, você não vê nem na área de TI, né? Exatamente. Que é uma área muito bem falado. Que é uma área que, por exemplo, né, um PCD, por exemplo, um cadeirante, ele pode atuar. Fácil. Mas você não vê realmente, é como se tivesse uma limitação, é como se tivesse um certo preconceito, até das empresas, Luiz. Eu não sei se de repente nem avaliar o candidato, que a gente sabe que as empresas avaliam pouco os candidatos hoje, e de repente eles já começarem a polir, né, essas opções realmente de você ter um PCD. Será que o PCD vai dar conta? Será que eu estou contratando para dar conta? Será que vai suprir a necessidade dos departamentos? Isso é o que a gente percebe, né? Pelo que a gente vê quando a gente vai realmente nas empresas. Você vai numa empresa, numa indústria qualquer, você vê as indústrias, por exemplo, elas têm mais cotas PCDs, mais pessoas PCDs, mas eu acho que dependendo da função, eu acho que dá um entrave, muitas vezes eles não abrem para isso.